Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, estudando nesse trimestre sobre Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Não esqueça de dar o seu like aqui neste vídeo, para que assim o algoritmo do YouTube possa encaminhar mais ainda para as pessoas esta palavra. Vamos para a nossa sexta lição do trimestre, Sabedoria para a Vida Pessoal e Familiar, Provérbios capítulo 10 a 24. O nosso textual está em Provérbios capítulo 12, versículo 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Leitura bíblica está em Provérbios capítulo 12, versículos 1 a 20. A verdade prática nos fala que o sábio ordena a sua casa, dignifica seu trabalho e edifica o seu próximo. Na introdução do comentário, lemos que a sabedoria que nos compete é aquela que se mostra nos nossos modos de pensar e de agir. No propósito de assumir uma conduta idônea, uma conduta confiável, a palavra de Deus nos orienta a avaliar com prudência, a agir com diligência, a acolher com generosidade e falar com moderação. Por sua graça, o Senhor nos deixou sábios conselhos para a nossa vida pessoal e familiar. Vamos aqui ao primeiro tópico, família e responsabilidade. Os provérbios dedicam especial atenção à responsabilidade que devemos praticar uns com os outros no ambiente familiar. Quando todos agem com sabedoria, nesse ambiente, na família, não há motivo para discórdias. Então, vemos que, dessa maneira, o primeiro item nos fala sobre o pai justo e esposo fiel. Provérbios 12, 1 e 2. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, ou tolo, ou louco, em algumas traduções. Por causa do esvaziamento da identidade paterna na sociedade pós-moderna, poucos usam a vara da disciplina quando trata de corrigir os filhos. Usar a vara não é simplesmente castigo físico, mas sim administrar a punição na proporção da falta cometida. Muita punição para pequenas faltas não é bom. Pouca punição para faltas graves também não é bom. Quando a falta exigir a correção física, a motivação do pai deve ser a prevenção de males maiores enquanto há esperança, pois o justo castigo não matará a criança. É bom destacar a questão da figura paterna, o quanto ela é importante e porque justamente a figura paterna tem sido cada vez mais atacada no mundo atual. Ao mesmo tempo que a sociedade ela quer segurança, quer respeito, quer educação, ela também esvazia a figura do pai e do homem, do macho como um todo. A cantiga feminista ela tem reduzido o homem a um papel secundário, a um papel que não o dignifica, ou então mostrando o homem, o macho, apenas como um ser violento, um ser bagunçado, um ser quase animalesco, quando na realidade a figura do homem, do pai, ela abrange os 3 P's: protetor, procriador e provedor. Essa é a figura do pai que a palavra de Deus nos mostra, e é justamente isso que a sociedade tem atacado. Prosseguindo então, a correção física ela deve ser motivada pela prevenção de males maiores enquanto há esperança. Afinal, o justo castigo não matará a criança, mas sim a livrará do inferno, ou seja, a livrará de ter uma vida pecadora e criminosa.
Quando se trata de uma divergência entre marido e esposa, é bom lembrar que a ruptura de uma barragem sempre começa com uma pequena rachadura. Por isso, evitemos discussões. Desiste, pois, antes que haja rixas. Sabemos que qualquer briga ela tem consequências, porém no âmbito familiar, essas brigas, discussões, desavenças, elas podem ter consequências para uma vida inteira. Portanto, sejamos prudentes e cautelosos nas nossas relações familiares. É fundamental reconhecer os gestos de cuidado e carinho, pois palavras doces, palavras agradáveis, são doces para a alma e medicina para o corpo. A fidelidade e o respeito são o zelo do homem pela esposa. Por isso, o adultério ele é citado como um poço, uma cova, onde são jogados os que se deixaram espreitar por outras mulheres, inclusive através de redes sociais. Sim, nos dias que vivemos, formas de pecado como o adultério e a prostituição ganharam um novo viés, ganharam toda uma amplitude, abriram-se todo um leque de horizontes e possibilidades que facilitam a prática do pecado. Vamos aqui para o segundo item deste tópico, esposa e mãe. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Ironias, acusações e reclamações podem infiltrar ressentimento na estrutura do casamento. Palavras brandas, ao invés das respostas duras, fazem da língua uma fonte de vida que renova o espírito dos filhos e do esposo. Esposas sábias aprendem a contornar as resistências com amor e paciência. Tornam-se mestras em sugerir em vez de exigir. Tornam-se mestras em aperfeiçoar uma ideia, em vez de rejeitar essa ideia, e ser solidárias também nas perdas, em vez de apontar o fracasso. E como estamos com falta de esposas sábias nos dias de hoje? Precisamos cultivar isso no nosso meio cristão. É desse modo que a mulher sábia edifica sua casa. As mulheres sábias não são colegas dos filhos, são mães conselheiras. As mulheres sábias não são adversárias, competidoras de seus maridos. São esposas fiéis e inquebrantáveis. Veja que este ideal cada vez menos é cultivado pelo mundo que nos cerca. A famosa guerra dos sexos só vem se acentuando a cada dia mais. Porém, a Bíblia mostra marido e mulher, homem e mulher, marido e esposa, como complementares, um ajudando ao outro. A discrição é uma virtude cada vez mais esquecida em tempos de tanta exposição nas redes sociais. Mas sem ela, a beleza é como joia de ouro em focinho de porco, ou seja, não serve para nada. É uma coisa bonita, mas que não enfeita. O corpo da mulher é berço para os filhos e é uma alegria reservada aos olhos do marido. Esposas virtuosas são motivo de orgulho e não de vergonha. Mulheres sábias geram nos maridos o desejo de estar ao seu lado. Essa talvez seja uma das virtudes mais difíceis de cultivar nos dias atuais entre homens e mulheres. Fazer com que a presença do outro não seja tolerável, suportável apenas, porém desejável. Que um anseie estar junto do outro, e não apenas para o relacionamento conjugal, não apenas para aquele momento de troca de sexo, de troca de carinhos, fluidos, digamos assim, porém para desfrutar da alegria de estar na companhia do outro. É uma virtude que muitas vezes é cultivada durante o namoro, motivada pela paixão, pela atração física, mas que durante o casamento muitas vezes acaba se esvaindo. Esse é o grande desafio nos dias de hoje. Tornar a presença do marido, a presença da esposa, como algo desejável, como algo que se anseie, que se busque, sem o qual não se pode viver. E não apenas uma companhia que se tolera, que se suporta pela força de um hábito social, de um contrato de casamento. No terceiro item, falamos sobre filhos sábios e obedientes. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos.
Os provérbios são exortações para a vida prática, vários deles sendo dedicados a manter o bom relacionamento entre filhos e pais. Para tanto, os provérbios utilizam verbos de sentido parecido, similar: ouvir, guardar, atender. O filho que ouve e atende à repreensão molda a si mesmo segundo os ensinamentos de quem o ama. Isso significa que ele respondeu ao que ouviu e promoveu uma mudança de atitude. O passo seguinte é guardar o conselho e assumir na sua própria vida o modo de proceder que lhe foi ensinado. O filho sábio alegra seu pai, pois atende à repreensão e adquire entendimento. Em uma sociedade que a cada dia surge uma nova verdade, em que deixa de existir uma verdade absoluta, em que cada pessoa faz a sua verdade, recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias, acaba sendo não apenas um provérbio, porém uma atitude de se contrapor ao mundo que nos cerca. Diante do pai e da mãe, cabe aos filhos serem submissos e não soberbos, nunca desejando mais do que realmente precisam, pois melhor é um bocado seco, um pedaço, uma comida seca, com tranquilidade, do que uma casa cheia de contendas, querendo dizer uma casa luxuosa, uma mesa farta, mas de que adianta ter tudo isso com brigas e contendas? Segundo tópico da lição: trabalho e vida fraterna, em Provérbios 16. O padrão bíblico de justiça vai além das obrigações legais, pois nos propõe a justa partilha, dividir de forma igualitária. Também nos propõe proceder com dedicação, para que possamos andar bem aos olhos de Deus. Vamos então ao primeiro item deste tópico, falar sobre justiça e generosidade. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Nas nossas relações comerciais, vale lembrar que o fruto da injustiça será ilusão, e melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Justamente o contrário do que o mundo nos oferece, quando o lucro, o ter mais, importa mais do que como se conseguiu aquele rendimento. Quem nega ao irmão que lhe é justo, acaba lhe causando dano e pobreza. A justiça bíblica extrapola as obrigações, recomenda a generosidade, pois quem dá liberalmente ainda se acrescenta mais e mais. O homem generoso entende que também recebeu além do que merecia, e ao partilhar, faz bem a si mesmo. Ou seja, nos sentimos muito melhor em repartir o que temos do que em guardar tudo aquilo que nós recebemos. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira de Deus. Não há amor que não se compadeça. Aliás, o desprezo pelo pobre é um pecado que insulta aquele quem a criou. Sim, parece incrível, mas Deus criou tanto o rico quanto o pobre. Sejamos justos com o trabalhador. Sejamos generosos com os necessitados. Quando partilhar, faça-o com discrição e também com disponibilidade, ou seja, dentro dos seus limites, sem contribuir, sem ofertar, sem partilhar mais do que iria sacrificar o rendimento da sua família. Também sem interesse em promover a sua imagem pessoal. Nesses tempos de redes sociais, vemos muitos fazendo caridade para terem likes. Os caçadores de likes através da caridade perdida. Portanto, façamos o bem, sem olhar a quem, de maneira desinteressada. Também é necessário observar a quem estamos ajudando. Afinal, existem muitas pessoas de má fé, de má índole, que querem se valer da boa fé dos cristãos em ajudar o pobre e o necessitado para, de alguma maneira, partilhar seus próprios interesses. O justo não retém o que não lhe é devido, mas o cobiçoso desperdiça seus dias desejando lucrar mais do que lhe cabe. É o que lemos em Provérbios 21, versículo 26. No segundo item, falamos sobre honestidade e temor a Deus, ainda em Provérbios 16. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Aqui está falando de justiça, de retidão nas nossas relações comerciais e, por que não dizer, trabalhistas, sociais.
Quem promove a justiça sabe que o temor de Deus é mais valioso do que qualquer tesouro. O lucro ou proveito ilícito ameaça também a tranquilidade familiar. Por isso, o sábio prefere aguardar as recompensas de Deus. Assim age o justo, cuja sabedoria vale mais do que o dinheiro, pois não se afasta de Deus em nome de um negócio ou um convite lucrativo. Sem dúvida que dias como esses que vivemos são dias muito difíceis, porque a tentação do amor ao dinheiro, ela cada vez mais está se crescendo, travestida de uma teologia de falsa prosperidade, dando a entender que somente são abençoados e queridos por Deus aqueles que desfrutam do bom e do melhor. O problema é quando esse bom e melhor vem de uma forma injusta, vem de uma forma ilícita, de uma forma que não agrada a Deus. Riquezas e poder são perigosos sem a sabedoria para usá-los conforme a vontade de Deus, pois esse é o caminho para a soberba. Soberbo é quem se sente protegido por seus altos cargos, sua escolaridade, seu patrimônio, como se isso fosse a sua fortaleza, a sua cidade forte. E essa falsa fortaleza leva as pessoas a uma sensação de impunidade, a ponto de praticar fraudes ou subornos e rejeitar ou desprezar os pobres, na certeza de que nada daquilo lhe advirá de mal, de que não colherá as consequências dos seus atos maus. E com isso, essa pessoa acaba se esquecendo de que Deus defenderá os necessitados, tirará a vida aos que os despojam e jamais se esquecerá dos desamparados. Portanto, tomemos cuidado com nossas realizações, na certeza de que Deus tudo vê, tudo sabe, e que na certeza de que Ele sabe se vingar melhor do que qualquer ser humano. No terceiro item, falamos sobre dedicação e amor ao trabalho. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Afinal, se não precisássemos trabalhar, se tivéssemos tudo o que necessitamos sem precisar trabalhar para um salário, quantos de nós trabalhariam? Então, a fome, em primeiro lugar, e depois a necessidade de termos casa, moradia, bens materiais para nossa manutenção é que nos leva a trabalhar. Nem sempre o nosso trabalho é o que gostaríamos de estar fazendo. Quantos que estão trabalhando numa área e, na verdade, gostariam de estar trabalhando em outra, só que as condições, as circunstâncias da vida não lhes permitiram. Portanto, o que falar sobre esse amor ao trabalho? O sábio é diligente, zeloso, dedicado e bem disposto, pois a Bíblia diz que um preguiçoso se torna um problema para o seu superior, algo semelhante aos danos da fumaça nos olhos. Afinal, quem já foi chefe? Quem já foi patrão? Ou teve pessoas sob sua liderança? Quão irritante! É como fumaça nos olhos, é como vinagre nos dentes. Pessoas preguiçosas ou que fazem de uma forma ruim o seu trabalho, fazem de uma forma displicente, negligente. Você dá a tarefa para a pessoa, volta na certeza que está tudo feito e quando você vai olhar, não está feito. Ou está feito de uma forma que não vale a pena, tem que ser consertado. Isso chateia, isso tira a paz daquele líder. Então, o preguiçoso, ele é isso. Em qualquer atividade, o cristão deve ser zeloso. Zeloso em que sentido? Diligente. Diligente em fazer o seu trabalho bem feito, seja qual trabalho for. Como lemos em Provérbios 12:11, o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é como o sonolento. O que está desperto, acordado, come seu próprio pão e se esforça todos os dias com dedicação, pois sabe que o bem precioso do homem é ser diligente. A palavra-chave deste tópico é essa, diligente, ou seja, esforçado no seu trabalho. O preguiçoso sempre tem uma estratégia para conseguir sucesso fácil, mas o sábio espera em Deus. E o que ele espera em Deus? Os frutos de seu trabalho, a recompensa pelo seu trabalho. Pode demorar algum tempo a vir, mas em algum momento a pessoa diligente será reconhecida pelo seu bom trabalho. Às vezes, algumas decisões parecem favorecer o perverso. Afinal, vivemos num mundo injusto, vivemos num mundo cheio de pecado. Já disse um pregador, o mundo é dos espertos, mas o céu
é dos justos. No tempo certo, Deus julgará toda injustiça, pois ele abomina a balança com pesos desiguais. E isso se refere tanto à prática do comércio quanto às nossas atividades em geral. Sejamos empenhados e nunca fraudulentos nos estudos ou no trabalho, no controle do orçamento doméstico, da folha de pagamento, no cumprimento da jornada de trabalho e no pagamento de impostos. É claro que são muitas obrigações a se dar conta. E no nosso caso, do Brasil, essa mensagem ela é muito mais intensa. Porque vivemos num país em que o famoso jeitinho brasileiro parece que é cultura nacional. E esse jeitinho brasileiro, essa expressão jeitinho brasileiro, acaba sendo, na verdade, uma maneira eufemística, suave, de falar de corrupção. Claro que há as grandes corrupções dos políticos, dos empresários multimilionários, mas também existe a pequena corrupção no dia a dia, e é dessa, principalmente, que devemos nos guardar. Terceiro tópico da lição: prudência e cuidado no falar. Nossas palavras devem exprimir a verdade. Tenhamos cuidado em proceder bem, para que em nós não se ache mentira, nem difamação ou qualquer outra malícia contra as pessoas. E nesses tempos de redes sociais, o nosso cuidado com as palavras deve ser redobrado, com aquilo que escrevemos, com qualquer vídeo que postamos nas redes sociais, ou mesmo áudios que colocamos em grupos de conversas dos mais diversos possíveis. Tomemos cuidado com nossas palavras. Vivemos numa época em que os áudios, as falas de certas pessoas podem ser retirados do seu contexto e usados para difamar a imagem daquela pessoa, para caluniar, para mostrar uma faceta daquela pessoa que não corresponde à realidade. Então, sejamos cautelosos ao nosso falar. No primeiro item, fala da palavra reta que agrada a Deus. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria são ribeiros transbordantes. Amados, a palavra reta está na boca do justo, e a palavra maligna na boca do perverso, para levá-lo à vergonha e à desonra. O sábio não se presta a ouvir mentiras, heresias, nem insultos à palavra de Deus, pois tem responsabilidade a respeito do que ouve. Mas o mentiroso gosta de ouvir essas coisas para aprender a enganar. Sejamos retos e justos em cada palavra, pois a indireta, o duplo sentido, não devem estar na nossa boca. Esse tipo de palavra que espalha fofoca, contendas e calúnias, tanto dentro quanto fora da igreja, acaba vindo de onde? Do maligno. Destrói muitas vidas. Quantas igrejas, famílias, grupos que foram destruídos por causa de palavras mal colocadas, mal empregadas, palavras mal pensadas que poderiam ter sido guardadas para si. Sempre costumamos dizer que o que falta na vida de muitas pessoas é a famosa torneirinha. Precisa de uma torneira entre a nossa mente e a nossa boca. Nem tudo que pensamos é preciso ser dito. Existem pessoas que têm uma verdadeira compulsão de verbalizar tudo o que lhes vem no pensamento. E não deve ser assim. Muita coisa que falamos não deveria ser falado, e sim guardado para nós mesmos. As palavras retas libertam os irmãos, mas as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. Quando não convém falar, melhor calar. Quando não houver certeza, não opine. Reflita antes de se pronunciar, pois estará agindo com sabedoria, e o seu conselho se tornará remédio para os seus irmãos. Se for assunto sobre o qual não se tem segurança, é muito melhor dizer: não tenho nada para dizer sobre esse assunto, não tenho condições de dar minha opinião sobre esse assunto. É muito melhor do que emitir uma opinião errada ou falha. Não procure contendas para si. Não procure ruína para os outros, pois o que guarda a boca e a língua, guarda a alma das suas angústias. Guardar no sentido de proteger. Então, basicamente, o que o provérbio está nos dizendo é: fecha sua boca, cala-te boca, fale apenas aquilo que é estritamente necessário. E no nosso caso, nós cristãos temos muito mais responsabilidade no que falamos, pois somos altamente visados pela sociedade ao nosso redor.
Às vezes, uma piada mal contada no momento de descontração pode causar escândalo. E principalmente quando estamos no púlpito, quando estamos com aquele, digamos assim, aquele teste de Deus para nós que se chama microfone. Sim, há pessoas que quando têm um microfone em suas mãos, principalmente diante de uma grande plateia, diante de um grande público, parece que perde a noção daquilo que deveria falar ou não. Muitas vezes a pessoa até leva a sua pregação escrita, preparadinha, porém, no meio das suas palavras, toma uma direção, solta os cabos da nau, joga os remos na água e começa a falar abobrinhas em cima de abobrinhas, bobagens em cima de bobagens, que saem totalmente da linha do que estava sendo pregado. E aí a pessoa acaba, às vezes, até despregando tudo aquilo que tinha falado. Portanto, pregadores e pregadoras, tomemos cuidado com nossas palavras quando estamos no púlpito e quando estamos fora do púlpito, cada crente deve vigiar a sua boca. O segundo item fala sobre a palavra tem seus efeitos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. Ou seja, colocando numa linguagem popular, o insensato ele pede para levar, ele pede para apanhar. Jesus disse que as palavras manifestam o íntimo, a boca fala do que o coração está cheio, embora muitos tentem esconder a verdade com elogios. Há quem enganosamente, na hora da compra, se queixa do valor do produto ou serviço, pede redução do preço, mas ao adquiri-lo e consumi-lo se gaba da pechincha, do desconto que conseguiu. Não desejava, na verdade, um preço justo. Queria apenas dar vazão à sua avareza. Queria mostrar que tinha uma lábia melhor do que o outro, valendo-se de palavras enganosas para ludibriar o vendedor. Portanto, trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Cada palavra gera um efeito no interlocutor. Uma palavra de testemunho fortalece a fé. Confessar um erro pode restaurar a confiança. Uma advertência amigável pode levar alguém a uma escolha correta. Segundo os provérbios, as palavras que promovem o mal, a mentira e a fofoca não devem nos influenciar. Nossa obrigação é dizer a verdade para livrar os que são acusados injustamente, mesmo que isso nos cause prejuízo. Nossa obrigação é entregar uma boa palavra que alegre o coração dos ansiosos. Nossa obrigação é advertir aqueles que erram, pois os que o repreendem se acharão bem e sobre eles virão grandes bênçãos. Nem sempre é fácil repreender de forma adequada as pessoas. Muitos não sabem repreender, não sabem exortar, sabem ralhar, sabem descer a ripa, como se diz no popular. A arte de repreender, de mostrar à pessoa o seu erro, mas mostrar que ela pode se reencaminhar, que ela pode se restaurar, nem todos têm esse dom. Peçamos a Deus essa bênção, este dom para a nossa vida. No terceiro item, lemos que a palavra do justo edifica. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Estultícia significa estupidez, loucura, falta de bom senso. Cuidado com as discussões, seja em casa, no trabalho, na igreja, pois o ímpio com a boca destrói o próximo. E só a palavra do justo tem poder para edificar. Pela bênção que os retos suscitam ou levantam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Nossas palavras devem fortalecer a fé do fraco, devem corrigir com generosidade o caído. Amados, pela transgressão das palavras, o homem mau se enlaça. E se enlaça em grande angústia, ou seja, ele mesmo se enrola, se prende e de uma forma muito terrível. Mas aquele que profere o bom conselho, esse se farta de bem pelo fruto da sua boca. Cada vez que repetimos frases como eu sabia, eu te avisei, bem feito, ou então eu ainda acho pouco, estamos dando lugar à soberba e à contenda. Em vez disso, busquemos sabedoria para ensinar. Afinal, entre os que se aconselham se acha a sabedoria. Evite a crítica, pois está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Não faça piadas que humilhem as pessoas, pois a contenda e a vergonha pública acompanham o escarnecedor. Finalizamos aqui com a nossa aplicação pessoal.
Seja cumpridor da justiça, seja cumpridor das suas responsabilidades. Proceda com generosidade e prudência na vida familiar e social. Assim, em você, o Senhor, e por que não dizer todas as pessoas ao seu redor, enxergará sabedoria. Busquemos a sabedoria que existe em Deus com os provérbios que estão na palavra do Senhor Jesus. Está aqui, portanto, o resumo da nossa 6ª lição do Programa de Educação Cristã Continuada neste primeiro trimestre de 2024. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.